Olá, vou falar um pouco sobre a palestra do professor Geraldo Branco. O que me chamou a atenção, assim, do fim, na verdade, para o começo da fala dele, foi que ele é uma pessoa com tantos títulos, mas desde o começo, e ele brinda no final, informando justamente que ele quer participação. Apesar de ter tanto título, eu destaco até a parte do Canadá, que financia os estudos dele, mas ele quer a participação, ele quer a colaboração das pessoas, que às vezes a gente tem eh, vou dizer um pouco de preconceito, não seria a palavra certa, mas a gente acha que pessoas com tantos títulos, tantas coisas, não gostaria tanto, mas ele se mostra totalmente aberto. E eu destaco, principalmente na fala dele, duas partes. A parte que ele fala que o Reino Unido e que os Estados Unidos são os países que a gente tem mais dados, e ele fala bem interessante, que a gente sabe muito de poucas pessoas. É interessante que, apesar da internacionalização ser necessária, hoje a gente tem muita informação desses dois países e destaco que esses dois países falam a língua inglesa, são dois países altamente desenvolvidos economicamente, o que mostra que não chega tanta a informação onde não tem dinheiro, né? Infelizmente, apenas nessas partes desenvolvidas. E ele também comenta sobre que eu acho da parte dos alunos, da migração dos alunos, e me levou a pensar numa coisa. eh, Acho que já está na hora da gente começar a fazer a migração dos professores também. Porque, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse um professor de fora, um professor do México, o professor Geraldo mesmo viesse dar aula para gente. Veja, ia ser um professor numa turma na nossa sala tem 9 alunos, vamos dizer 10, mas esse um professor poderia fazer a diferença nos 10. Se fosse só um aluno que fosse para lá, esse um aluno, só um aluno teria essa mudança, né? Com uma aula com o professor. Então, acho que é interessante, sim, a mobilidade acadêmica dos alunos para aprender uma nova cultura, um novo jeito até de pesquisar, mas também é interessante fazer essa mobilidade dos professores, porque eles podem fazer a mudança numa turma grande, pode ser um professor para 30 alunos, como eu tive aula no mestrado, acabei não fazendo parte dessa matéria, mas teve o professor Felipe, lá da Universidade de Deusto, na Espanha, que ele deu aula para a nossa turma, minha turma de mestrado, né, não exatamente eu não estava nessa aula, mas mais de 20 pessoas. Então, o professor pode fazer a diferença. É interessante sim um aluno ir, mas é interessante os professores virem também. Eu trago como exemplo essa que eu falei, e na nossa universidade Tiradentes a gente tem muitos casos de professores que vieram de fora, como o professor Fran no direito, o professor Giancarlo no PEP. Essa parte é muito interessante. E eu gostei muito, 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 muito da última pergunta da professora doutora Ana Uribe, que achei legal que ela, assim, vamos dizer que ela botou o pé na porta. Ela falou assim, que como eu comentei, né, da parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, mais especificamente da Inglaterra, falando que, claro que eles estão mais envolvidos, porque o dinheiro estão lá. Então, se o dinheiro está lá, como é que outros países podem fazer? Os outros países não são, não vou dizer desenvolvidos, mas outros países eles não são incentivados a divulgar. As pessoas não querem ouvir, só querem saber de onde está o dinheiro, de onde está o investimento. E o professor respondeu de forma muito simples. Ele falou, e muito interessante também, o que eu levei para quero levar para minha tese, porque ele mostra exatamente isso, de que quando ele começou a fazer o doutorado, ninguém queria falar sobre essa parte dos estudos pós-coloniais. E hoje em dia ele vê que as pessoas falam. E minha ideia da minha tese de doutorado é justamente isso. Eu quero fazer uma tese mais baseada no Brasil, mas uma tese para o mundo todo. E acho que as pessoas, o dinheiro não está nesse lugar, né, nas instituições, mas as pessoas estão prontas cada vez mais e cada vez mais abertas a ouvir e entender outras realidades. Muito obrigado.